Bancasesp e INSS 2016. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. E tem errado. Segundo a professora Maria de Pietro, a imoralidade resulta do próprio objeto do ato, não sendo preciso penetrar na análise da intenção do agente. Logo, um ato pode ser imoral, mesmo que não fosse a intenção do agente cometer qualquer imoralidade. Conclusão: não é necessário analisar a intenção do agente, mas sim o conteúdo do ato para dizer se ele é imoral. Bancasesp, TRE 2016. É correto afirmar que, no que se refere ao princípio da continuidade na administração pública, a delegação de ato administrativo decorre do poder disciplinar, propiciando a continuidade do serviço público por viabilizar a manutenção do funcionamento de órgãos e entidades, mesmo durante impedimentos temporários dos agentes originalmente competentes para a prática do ato. Item errado. A delegação, a suplência e a substituição são formas de assegurar que as funções públicas sejam desempenhadas mesmo durante o afastamento do titular. Exemplo, férias. Assim, a delegação relaciona-se com a continuidade dos serviços públicos, mas a delegação decorre do poder hierárquico e não do poder disciplinar. Bancasesp TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A dignidade da pessoa humana. Letra B. Desenvolvimento nacional. Letra C. A independência nacional. Letra D. A erradicação da pobreza. Ou letra E. A solidariedade. A alternativa correta é a letra A. É fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal. Bancasesp Cefaz 2018. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. Repúdio ao racismo. Letra B. A solução pacífica de conflitos. Letra C. A igualdade entre homens e mulheres. Letra D. A defesa da paz. Ou letra E. O valor social da livre iniciativa. A alternativa correta é a letra E. Constituição Federal de 88, artigo 1º. São fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp TCM 2018. O princípio fundamental da Constituição, que consiste em fundamento da República Federativa do Brasil, de eficácia plena e que não alcança seus entes internos é: letra A, o pluralismo político. Letra B, a soberania. Letra C, o conjunto dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Letra D, a prevalência dos direitos humanos. Ou letra E, a dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra B. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão expressos no artigo 1º da Constituição Federal de 88. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Dentre eles, o único que não alcança os entes internos é a soberania. Apenas a República Federativa do Brasil
é considerada soberana. Os entes internos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são autônomos, não são soberanos. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme a Constituição Federal, o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício do poder diretamente pelo povo. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88, entre aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Logo, o exercício do poder pode se dar diretamente pelo povo. Bancasesp, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68. O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal prevê que, entre aspas, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Bancasesp, TCE, 2018. De acordo com os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, assinale a opção que representa, respectivamente, as formas de Estado e de governo adotadas no Brasil. Letra A. Federação e República. Letra B. Federação e Presidencialismo. Letra C. Presidencialismo e República. Letra D. República e Federação. Ou letra E. República e Presidencialismo. A alternativa correta é a letra A. Forma de Estado. Maneira pela qual o poder está territorialmente repartido. No Brasil, adota-se a federação. Forma de governo. Modo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre governantes e governados. No Brasil, adota-se a república. Bancasesp, TRE, 2017. Em determinados seminários sobre os rumos jurídicos e políticos do Oriente Médio, 2 professores debateram intensamente sobre a atual situação política da Síria. Hugo, professor de Relações Internacionais, defendeu que o Brasil deveria realizar uma intervenção militar com fins humanitários. José, professor de Direito Constitucional, argumentou que essa ação não seria possível conforme os princípios constitucionais que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Nessa situação hipotética, com base na Constituição Federal de 88, José está correto, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios constitucionais que orientam as relações internacionais do Brasil. Item correto. José está certo, pois a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos são princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Observação: mesmo diante de uma ditadura em um outro estado, não cabe ao Brasil intervir. Bancasesp, TRE, 2016.
A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana não representa, formalmente, um fundamento da República Federativa do Brasil. E tem errado. A dignidade da pessoa humana é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos princípios fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais constante na Constituição Federal. E tem errado. A concessão de asilo político é ato discricionário. O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo. Bancasesp, CGM de João Pessoa, 2018. Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. E tem errado. Há consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Mas, diferentemente do que diz o enunciado, vários direitos e garantias fundamentais estendem-se também às pessoas jurídicas. Por exemplo, direito à honra. Bancasesp, TCM 2018. Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição, entre aspas, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Bancasesp, STJ, 2018. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Item errado. Constituição Federal de 88. Entre aspas. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Logo, o oficial de justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador. Logo, não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada. Bancasesp, Polícia Civil 2018. De acordo com o entendimento do STF, a Polícia Judiciária não pode, por afrontar direitos assegurados pela Constituição Federal, invadir domicílio alheio com o objetivo de apreender, durante o período diurno e sem ordem judicial, quaisquer objetos que possam interessar ao poder público. Essa determinação consagra o princípio do letra A, legalidade, letra B, reserva da jurisdição, letra C, ampla defesa, letra D, contraditório ou letra E, direito ao sigilo. A alternativa correta é a letra B. A invasão de domicílio durante o dia, em regra, sujeita-se ao princípio da reserva de jurisdição.
só podendo ser determinada pelo Poder Judiciário. Banca CESP, ABIN 2018. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Embora a liberdade de expressão seja relativa, como qualquer outro direito, o poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão. Banca CESP, ABIN 2018. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Item correto. O STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. Por exemplo, de causa específica de sigilo, conversa entre um advogado e seu cliente. Banca CESP 2016, Polícia Civil, agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado. O princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime o permitir. Item errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Item errado. Isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade, pois os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido estrito. Banca CESP 2016, TCE, cargo auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Item correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja,
quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Bancasesp 2013, TJ, cargo titular notarial. De acordo com o entendimento do STF, para a incidência do princípio da insignificância, basta que a conduta do agente tenha a mínima ofensividade. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são: mari, M, de mínima ofensividade da conduta, A, de ausência de periculosidade social da ação, R, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, de inexpressividade da lesão jurídica. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, ausente qualquer um deles, não poderá ser reconhecido a incidência do princípio da insignificância. Bancasesp 2013, STF. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula número 711 do STF, entre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. Bancasesp 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mari, M, de mínima ofensividade da conduta, A, de ausência de periculosidade social da ação, R, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I, de inexpressividade da lesão jurídica. Bancasesp 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Bancasesp 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra.
Item errado. Se ainda está pendente o julgamento do recurso interposto pela defesa, significa que ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. Se a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado, a pessoa ainda não pode ser considerada culpada pelo princípio da presunção de inocência. Bancacesp, 2012, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas como majorar penas. Nem mesmo medida provisória, diploma legislativo emanado do Poder Executivo, poderá definir crimes ou majorar penas, ainda que se trate de urgência. Bancacesp, 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Questão errada, pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra a economia popular na forma do artigo 7º da Lei 1521 de 51. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado. O titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. CESP 2018 PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado. O inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. Bancacesp, 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial. A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Bancacesp, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências.
Item errado. A atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial, mas não a supervisão direta. O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência, deverá requisitar sua realização à autoridade policial e não determinar diretamente sua realização. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Item correto. A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação, procedimentos internos do MP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do IP. Item errado. Tanto o ofendido quanto o indiciado poderão requerer diligências que serão realizadas ou não a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, escrivão. Do despacho da autoridade policial que indeferir requerimento de abertura de IP feito pelo ofendido ou seu representante legal é cabível, como único remédio jurídico, recurso ao juiz criminal da comarca onde, em tese, ocorreu o fato delituoso. Item errado. Neste caso, será cabível recurso ao chefe de polícia nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, delegado. O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do MP por ausência de provas impede a reabertura das investigações. A decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada material. Item errado. Arquivado o inquérito policial com base na ausência de justa causa, falta de elementos de prova para o ajuizamento da ação, a ação penal só poderá ser instaurada com base em novas provas, nos termos do artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF. Banca CESP 2016, Polícia Civil, delegado. De acordo com a Lei de Drogas, estando o indiciado preso por crime de tráfico de drogas, o prazo de conclusão do inquérito policial é de 90 dias, prorrogável por igual período, desde que imprescindível para as investigações. Item errado. No caso de crimes da Lei de Drogas, os prazos para a conclusão do IP são de 30 dias em caso de indiciado preso e 90 dias em caso de indiciado solto, nos termos do artigo 51 da Lei 11.343, de 2006. Tais prazos podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, a pedido justificado da autoria policial, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Banca CESP, DPU 2010. Julgue o item abaixo. Os direitos humanos são indivisíveis, como expressam na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual englobou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla direitos de primeira dimensão, direitos civis e políticos, e de segunda dimensão, direitos sociais, econômicos e culturais. Banca CESP TRF 2011.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos. Item errado. O cuidado com o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos é uma preocupação recente e que não foi contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Banca CESP TRF 2011. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não faz referência a direitos culturais. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27. Primeiro, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Segundo, todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística do qual seja autor. CESP-DPE 2009. A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, marco da proteção internacional dos direitos humanos, foi afirmado que liberdade, igualdade e fraternidade são os 3 princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz os ideais da Revolução Francesa. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse artigo representou o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Quanto aos direitos de fraternidade, a doutrina afirma que a DUDH é um marco histórico para o alargamento da terceira dimensão. Banca CESP, DPE 2013. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é abordado o conceito de propriedade individual, mas não o de propriedade coletiva. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17. 1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Banca CESP 2012. Julgue o item abaixo. Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, ninguém poderá ser culpado por ação ou omissão que, no momento da sua prática, não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Item correto. DUDH, artigo 11. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte de que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. CESP 2009. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, julgue o item que se segue. Ninguém pode ser arbitrariamente detido, preso ou exilado. Item correto. DUDH, artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Banca CESP 2015. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1948, marcou um novo tempo na proteção internacional dos indivíduos. Considerando o preâmbulo desse documento, julgue os itens a seguir.
Para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros ultrajantes para a consciência da humanidade. Item correto. Declaração Universal dos Direitos Humanos, preâmbulo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. MPE 2016. Julgue. Conceitualmente, os direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Por sua vez, os direitos fundamentais são afetos à proteção interna dos direitos dos cidadãos, os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais contemporâneos. Item correto. Direitos humanos são os direitos protegidos pela ordem internacional contra as violações e arbitrariedades que um Estado possa cometer às pessoas sujeitas à sua jurisdição. Direitos fundamentais é a proteção interna dos direitos dos cidadãos, os quais encontram-se positivados nos textos constitucionais. IADES, Técnico Judiciário 2011. Quanto às características de moral, é correto afirmar que a moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética comportamental definida em regras constitucionais. Item errado. A moral não se subordina à ética e nem está necessariamente relacionada às normas constitucionais. FUNCAB, Agente Penitenciário 2016. Diferencia-se da ética no sentido de que esta tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo no seu meio. No entanto, ambas buscam o bem-estar social. Item correto. Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. A palavra moral tem origem no termo latino morales, que significa relativo aos costumes. É o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Universa, Agente Administrativo 2010. Se um servidor houver de avaliar a prática de ato inerente à sua função e verificar que se trata de ato legal e oportuno, saberá que automaticamente terá sido atendido o elemento ético do ato. Item errado. O servidor tem que decidir não apenas entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. CPCOM, Agente Legislativo 2019. A ética pode ser compreendida como a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade. Em relação à implementação da ética nas organizações, é correto afirmar que o Código da Ética é um instrumento informal que delineia a cultura, a política, os valores organizacionais e orienta o comportamento corporativo. Item errado. Código de ética é um norte ao comportamento corporativo. É instrumento formal ao qual está adstrito o funcionário.
FADESP, Agentes de Educação de Trânsito 2019. Práticas de negócios éticos ou antiéticos costumam refletir os valores, as atitudes, as crenças e os comportamentos padrão da cultura organizacional. Portanto, pode-se dizer que a ética é exatamente a mesma coisa que moral, pois é a ética que cria a moral e vice-versa. E tem errado. A questão erra ao afirmar que a ética é exatamente a mesma coisa que moral. O estudante estuda a questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, inciso 9, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, inciso 19, agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário liberar recursos de parcerias firmadas pela administração privada com entidades sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação regular. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, inciso 20, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que não constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública revelar fato de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Item correto. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 11,
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, inciso 8, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada, mas não cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Item errado, Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Item correto, Lei 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1, na hipótese do artigo 9º, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo, entre outras, o pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do dano. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 2. Na hipótese do artigo 10, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 2. Na hipótese do artigo 10, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos.
Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 3º. Na hipótese do artigo 11, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Banca CESP CBM 2014. Em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor, um computador com atributos de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa. Item correto. Essa é a ideia do modelo cliente-servidor, ou seja, um servidor atende a requisições de diversos clientes. Banca CESP Polícia Federal 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Item correto. Podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Essa é a função principal de um roteador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para a implantação de uma rede de computadores, são necessários, no mínimo, um computador servidor e 4 computadores clientes. Item errado. Não existe uma quantidade mínima estabelecida de computadores para a implantação de uma rede. A única restrição é que seja mais de um computador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação às redes de computadores, é correto afirmar que a Access Point é um dispositivo usado para a conexão de computadores em uma rede sem fio. Item correto. Access Point é realmente utilizado para conectar computadores a uma rede sem fio. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Os conectores padrão do tipo RJ45 são utilizados para conectar as placas de rede dos computadores aos cabos de redes locais. Item correto. Os conectores RJ45 são utilizados para conectar placa de rede dos computadores aos cabos de redes locais, cabo de par trançado. Banca CESP Previc 2011. A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e, portanto, a fenômenos de indução eletromagnética, sendo apropriada para transmitir sinais luminosos e não elétricos. Item correto. A fibra ótica é imune a interferências eletromagnéticas e fenômenos de indução eletromagnética. E mais, ela é apropriada para a transmissão de sinais de luz em vez de sinais elétricos. Banca CESP MPU 2010. O modem ADSL permite que, em um mesmo canal de comunicação, trafeguem sinais simultâneos de dados e de voz. Por isso, com apenas uma linha telefônica, o usuário pode acessar a internet e telefonar ao mesmo tempo. Item correto.
O modem ADSL permite o tráfego de sinais de dados em voz em um mesmo canal de comunicação. É possível utilizar a internet e o telefone sem que o telefone esteja com a linha ocupada. Ele modula o sinal de forma que possam trafegar em conjunto dados e voz sem que um interfira no outro. Banca CESP, TRE. Após regular processo administrativo disciplinar, servidor público estável ocupante do cargo de técnico judiciário, regido pela Lei nº 8.112, de 1990, foi demitido, tendo sua demissão sido posteriormente invalidada por meio de decisão judicial. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que o referido servidor não terá direito ao ressarcimento das vantagens decorrentes de sua reinvestidura no cargo. Item errado. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Artigo 28. Banca CESP, DPU 2016. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. Item correto. O artigo 4º da Lei 8.112, de 1990, determina que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Assim, em determinados casos, será permitida a prestação de serviços gratuitos. Banca CESP, DPU 2016. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, advinda após sua posse em cargo público. Item correto. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Nomeação, promoção e ascensão funcional são formas válidas de provimento de cargo público. Item errado. A Lei 8.112, de 90, estabelece 7 hipóteses de provimento. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Observação: a ascensão e a transferência foram revogadas pela Lei 9.527, de 1997, pois são consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Banca CESP, Polícia Civil 2016. A vacância de cargo público pode decorrer da exoneração de ofício de servidor, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Item correto. A exoneração de cargo efetivo acontecerá a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se-á. Inciso 1.
quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ou 2, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Bancacesp, Anvisa 2016. João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A partir das informações apresentadas na situação hipotética em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar emprego público. Item correto. Essa é a posição dominante atualmente e, por essa questão, parece ser o posicionamento da Bancacesp. Confirmando essa tese doutrinária, as recentes fundações de direito privado criados pela União estão adotando o regime seletista. Logo, João, de fato, foi nomeado para ocupar emprego público. VUNESP, Procurador Jurídico 2019. A Lei nº 12.846 de 2013, também conhecida como Lei Anticorrupção, quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas, estabelece que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito administrativo, sendo que eventual responsabilização no âmbito civil depende de comprovação de culpa. Item errado. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Bancacesp, assistente de Procuradoria 2019. Considerando a Lei nº 12.846 de 2013, a responsabilização da pessoa jurídica na esfera administrativa afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Item errado. Lei nº 12.846 de 2013, artigo 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. MPE, Promotor de Justiça, 2014, Gestão de Concursos. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha o benefício da colaboração premiada, revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Item correto, Lei nº 12.850, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. MPE, Promotor de Justiça, 2014, Gestão de Concursos. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para que aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal obtenha o benefício da colaboração premiada, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa.
Item correto, Lei nº 12.850, artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. UFG, Defensor Público 2014. Os crimes previstos na Lei nº 12.850, de 2013, que define organização criminosa, e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099, de 1995. Item errado. Lei nº 12.850, de 2013, Disposições Finais, artigo 22. Os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Bancacesp, PC, Escrivão de Polícia, 2011. Na lei que disciplina os casos de organização criminosa, não se exige a prévia autorização judicial para a realização da chamada ação policial controlada. Item correto, Lei nº 12.850, de 2013, artigo 8º. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Observação: a ação controlada exige apenas comunicação ao juiz e não autorização prévia. FCC, DPE, Analista Processual, 2017. Em relação à colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850, de 2013, é correto afirmar: se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Item correto, Lei nº 12.850, de 2013, parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. IADES 2019, CEAP. Com base na Lei nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado, estando sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 28, parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Bancacesp, Polícia Civil, Agente de Polícia, 2013. Os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 9º-A. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa
ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072, de 1990, crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2012. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a saída temporária pode ser concedida aos condenados que cumpram pena em regime fechado e semiaberto e aos presos provisórios, mediante autorização do diretor do estabelecimento onde se encontram presos. Item errado, Lei de Execução Penal da Saída Temporária, artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária. CESP-DPE, Defensor Público 2013. Julgue o item a seguir, no que concerne à remissão penal, de acordo com a LEP. A LEP veda, de forma expressa, a acumulação de horas diárias de trabalho e de estudo para a idêntica finalidade de remissão, definindo, no mínimo, 3 dias por semana para estudo e o restante para o trabalho, de forma a se compatibilizarem. Item errado. A LEP não veda, de forma expressa, a acumulação de horas diárias de trabalho e de estudo para a idêntica finalidade de remissão. Lei de Execução Penal, artigo 126, parágrafo 3º. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. CESP-MPE, Promotor de Justiça, 2014. Julgue os itens a seguir conforme a Lei de Execução Penal. A denominada progressão por salto é admitida desde que o condenado tenha cumprido o tempo exigido para progredir para o regime aberto. Item errado, STJ, súmula 491. Progressão de regime prisional. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. CESP-TJ, Juiz de Direito, 2019. De acordo com o STJ, a prática de falta grave pelo condenado durante o cumprimento da pena não interrompe a contagem do prazo para obtenção de livramento condicional. Item correto, súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. CESP-DPE, Defensor Público 2018. João cumpria pena no regime semiaberto quando foi flagrado por agentes penitenciários com um aparelho de telefone celular em sua cela. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o prazo para a comutação da pena de João e indulto não será interrompido em razão da falta cometida. Item correto, súmula número 535 do STJ. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. CESP-PC, Delegado de Polícia, 2018. Quanto ao Instituto da Remissão na fase de execução da pena, é correto afirmar que a remissão da pena pelo estudo, quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, independerá de aproveitamento satisfatório, bastando a comprovação da frequência escolar.
Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 129, parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. CESP-MPE, Promotor de Justiça 2014. Sobre o regime disciplinar diferenciado, julgue os itens a seguir. Poderá abrigar condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 52, parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, inciso 1, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. IBAD, PC, Delegado de Polícia Civil, 2017. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características, nos moldes da Lei de Execução Penal. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Item correto, Lei de Execução Penal, artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Inciso 4. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é um efeito da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o MP, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Item errado. Lei 13.869, de 2019, artigo 4º. São efeitos da condenação, inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais e tem como pena a reclusão. Item errado. Lei 13.869, de 2019, artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de: inciso 1, relaxar a prisão manifestamente ilegal. Inciso 2, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Inciso 3, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Estudante estuda 2020, questão inédita.
De acordo com a Lei 3.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade administrativa no prazo legal. Item errado. Lei 13.869 de 2019, artigo 12, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Estudante estuda 2020, questão inédita. De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que é crime previsto da lei decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Item correto. Lei 13.869 de 2019, artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Banca CESP, SEDF 2017. Os vocábulos qualidade, perspectiva, essas, conjunto e chamada, contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item errado. A questão traz a definição correta de dígrafo. Duas letras que representam um único som. Formam dígrafos. Essas, conjunto e chamada. Não formam dígrafos a palavra perspectiva e qualidade. Perspectiva, RS, não é dígrafo, não forma um som único. Qualidade. O QU não é dígrafo, não é pronunciado com um som único. O quá traz um ditongo, dois sons UA. Banca CESP, SEE, cargo professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo ou digrama. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos: professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino. Observação: em é dígrafo vocálico ou nasal. Banca CESP, BNB, 2018. Os vocábulos traz, é e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. Traz, é e nós estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. As formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Item errado. Tornar e fazer recebem acento por serem oxítonas terminadas em A e E, dentro da regra geral das oxítonas. Observação:
Pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP e Ibama, 2012. As palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Pó e só estão na regra básica dos monossílabos tônicos, terminação em A, E e O. Céu é acentuada por terminar em ditongo aberto, EL. Logo, está na regra dos monossílabos tônicos, uma regra diferente. Banca CESP, Polícia Civil, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se, então, utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Técnica recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Banca CESP, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Banca CESP, PF, cargo escrivão 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP 2016 e INSS. Com relação à lógica proposicional, julgue o item subsequente. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de ele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Representa uma proposição composta. Item correto. Logo, igual expressão que também é utilizada para o conectivo condicional. Temos duas proposições simples conectadas com o conectivo condicional. Conclusão: a proposição dada é composta. Banca CESP 2015 TRE. A proposição: no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica, é uma proposição simples. Item correto. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Há apenas uma oração principal e não há conectivos. Logo, é uma proposição simples. Banca CESP 2013 ANS.
A expressão "como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo" é uma proposição lógica que pode ser representada por se P, então Q, em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Item errado. A frase é interrogativa. Conclusão: não é proposição lógica. Banca CESP 2013 e ANS. A frase "o perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso" estará corretamente representada na forma P e Q, em que P e Q sejam proposições lógicas convenientemente escolhidas. Item errado. Há apenas um verbo na frase, mas o sujeito da frase é composto. A proposição é simples e não pode ser representada por uma conjunção P e Q. Banca CESP 2011 TRE. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica bivalente. Item errado. A frase dada é exclamativa. Conclusão: não é uma proposição. Banca CESP TRF 2017. Para os autores que defendem o princípio da subsidiariedade, a atividade pública tem primazia sobre a iniciativa privada, devendo o ente particular se abster de exercer atividades que o Estado tenha condições de exercer por sua própria iniciativa e com seus próprios recursos. Item errado. O princípio da subsidiariedade diz que o Estado só deve atuar nas áreas em que a iniciativa privada não seria capaz de satisfazer as necessidades da população. Assim, a questão inverteu a aplicação deste princípio. Banca CESP TCE 2017. De acordo com a jurisprudência do STF, em exceção ao princípio da publicidade, o acesso às informações referentes às verbas indenizatórias recebidas para o exercício da atividade parlamentar é permitido apenas aos órgãos fiscalizadores e aos parlamentares. Dado o caráter sigiloso da natureza da verba e a necessidade de preservar dados relacionados à intimidade e à vida privada do parlamentar. Item errado. A regra é a transparência, ressalvando-se o sigilo somente para os casos imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33. Conclusão: as informações sobre verbas indenizatórias para o exercício de atividade parlamentar devem ser divulgadas. Se você quer fazer algo diferente na sua preparação, esse é um curso especialmente para você. As teorias, materiais, mapas mentais, tudo que você estudou até hoje te ajudou na memorização. Eu até ensino algumas dessas técnicas no meu curso, mas pense em um triângulo para a sua aprovação, onde nós teremos o estudo, revisões e questões, onde as questões serão o seu maior foco. Dela, você vai gerar bons resumos para boas revisões. Nosso curso é um curso de questões para carreiras policiais. Ele é para você que deseja ser um policial e sabe que vai enfrentar uma grande concorrência. Se você quer se diferenciar, está no lugar certo. No curso, teremos as principais disciplinas da carreira policial, desenvolvida em questões comentadas. Todas as questões serão nos formatos vídeos, PDFs e áudios. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.